Olá, somos da CarbonFi, o podcast da Carbon Business School, a escola de negócios focada em originação de negócios. É um excelente momento para a gente mergulhar a fundo em mais uma análise dos nossos dados. Com certeza, porque olha, neste exato momento a gente tem duas das maiores gestoras de ativos do mundo, a Brookfield e a Blackstone. Gigantes, né? Das maiores. E elas estão simplesmente movimentando a quantia colossal de $1 bilhão em portfólios imobiliários. É muito dinheiro de uma vez só. E, assim, para quem acompanha o noticiário financeiro mais por cima, isso parece muito aquela tradicional dança das cadeiras, sabe? Sim, do mercado de real estate. Exato. A leitura mais óbvia seria que eles estão só buscando aluguéis mais rentáveis ou girando o portfólio para garantir um rendimento melhor com toda essa volatilidade dos juros. Aquela velha tática, né? Vender na alta, comprar na baixa. Pois é. Só que os bastidores desse movimento, quando a gente olha as fontes dessa nossa análise de hoje, mostram algo muito mais estrutural. Não é só trocar de endereço. Não mesmo. O que os relatórios estão apontando é que a gente está vendo um evento massivo de reprecificação climática de toda a infraestrutura física global. Nossa, e reprecificação climática é um termo forte, porque o setor imobiliário, que envolve a construção civil, concreto, aço, a operação do dia a dia dos prédios, isso tudo responde por quase 40% das emissões globais de carbono. 40%. É quase metade do problema, né? E essa métrica muda toda a perspectiva. A movimentação dessas gestoras bilionárias não é eles caçando um contratinho de aluguel ali marginalmente melhor. É um movimento de fuga? Fuga. É exatamente o que transparece no material. Existe uma urgência brutal em se desfazer de infraestruturas ineficientes antes que esses prédios, galpões e shoppings virem tipo um peso morto inegociável nos balanços financeiros deles. E para entender a escala dessa reprecificação, a gente precisa mudar nossa lente sobre o que é um edifício. Porque o valor de um prédio, historicamente, sempre esteve ancorado na fachada dele, no lobby, no endereço. A famosa localização, localização, localização. Exatamente. Só que agora, o mercado financeiro está auditando o que esse mesmo prédio consome de energia e, principalmente, o que ele vaza para a atmosfera. Caramba. É aí que entram as NDCs, as contribuições nacionalmente determinadas. Sabe aqueles compromissos de redução de emissão que os países assinaram na ONU? Sei, que antes pareciam só aquelas promessas diplomáticas no papel, né? Que ninguém levava tão a sério no dia a dia. Isso, mas elas deixaram de ser só promessa. Elas estão se desdobrando muito rápido em legislações municipais e códigos de obra super rígidos no mundo todo. Sabe uma analogia que, lendo as fontes, ilustra perfeitamente bem essa dinâmica? Qual? Imagina que você compra um carro de luxo clássico, lá da década de 70. Um carrão maravilhoso por fora, né? Lindo. Design impecável, banco de couro legítimo, parece que vale uma fortuna. Mas aí, do nada, a legislação de trânsito muda, da noite para o dia. E você não pode mais rodar. Exato. A nova regra diz que é proibido circular com aquele carro em qualquer rodovia, a não ser que você troque o motor inteiro por um sistema elétrico de última geração. Nossa. E o detalhe é que esse motor novo e limpo custa o dobro do que você pagou pelo carro inteiro. Da noite para o dia, aquele bem de luxo vira uma âncora que destrói o patrimônio do dono. Olha, essa transição do mercado automotivo é perfeita para ilustrar o que os analistas chamam de desconto marrom, ou brown discount, no mercado financeiro. Brown discount. E o resultado prático no mercado imobiliário é a criação de ativos encalhados, que eles chamam de stranded assets. Ativos encalhados. Entendi. Pensa num edifício comercial, todo espelhado, ou num mega centro de distribuição que ainda depende de matriz fóssil para operar. O que vaza energia térmica o dia inteiro porque o isolamento é ruim, né? Exato, sem reuso de água e tudo mais. Esse ativo perde a função principal dele, que é gerar renda. Ele vira um passivo regulatório gigantesco. Quer dizer, ser dono desse prédio vira um problema de compliance, não mais um investimento. Com certeza. E para corrigir isso, a conta é astronômica. Os relatórios falam na necessidade de um capex verde trilionário. CAPEG, só lembrando, é o capital gasto para comprar ou modernizar bens físicos, né? Isso. Imagina modernizar milhares de arranha-céus ineficientes, trocar o ar-condicionado central da década de 90, refazer fachada inteira.
O custo deve ser tão proibitivo que as gigantes preferem simplesmente vender tudo. Vender e fugir. A estratégia deles é consolidar o dinheiro só nas infraestruturas que já estão nos novos padrões ambientais ou que precisam de uma reforma mínima. Tá, a gente entendeu bem essa pressão da regulação, mas eu quero descer um pouco agora para a sala de máquinas das finanças. Vamos lá? Porque a dúvida prática que fica é: como exatamente um prédio perde o valor na planilha de um investidor de um dia para o outro? Se um prédio tem a localização perfeita, sei lá, na Faria Lima ou em Manhattan, Aham. por que um inquilino corporativo, uma grande empresa, simplesmente se recusaria a alugar o espaço só porque não tem um selo verde na porta? Boa pergunta. A localização deixou de ser o principal vetor de valor? A localização continua muito relevante, mas ela foi sobreposta pela contabilidade de carbono. E a melhor ferramenta para entender isso é o fluxo de caixa descontado, o DCF. Que é a base de avaliação de qualquer ativo, certo? Exatamente. Nesse contexto do DCF, a gente precisa olhar para as emissões através daquelas 3 categorias, os famosos escopos 1, 2 e 3. Certo. O escopo 1 são as emissões diretas, tipo o gerador a diesel no subsolo. Isso! O escopo 2 é a energia comprada, ou seja, a eletricidade que vem da rua para o ar-condicionado. E o escopo 3 é a cadeia de valor indireta. E é aí que mora o problema, porque tem uma transferência de responsabilidade. Exatamente. Pensa numa multinacional de tecnologia com capital aberto. Ela assumiu compromissos públicos de zerar emissões até 2030, por exemplo. E aí a escolha do escritório vira um funil rigoroso. Rigorosíssimo. Se eles alugam um prédio sem selo verde, sem certificação LEED ou ED, a energia suja consumida por aquele prédio entra na hora na contabilidade climática do inquilino. Caramba! O problema do prédio incha o escopo 3 da empresa que alugou o espaço. Incha muito. Aí o conselho de administração dessa multinacional avalia o contrato, olha para o espaço maravilhoso e percebe que, se entrar ali, a empresa vai estourar a própria meta climática. E aí atrai punição dos acionistas, né? Punição de acionista, de investidor institucional. Então o inquilino recusa o espaço. E o desdobramento na planilha do prédio é uma explosão na taxa de vacância. As salas ficam vazias. Ficam vazias. A receita de aluguel projetada despenca. Esse é o soco na linha de receita, mas tem um segundo golpe simultâneo no modelo financeiro, não tem? O custo de capital. O aumento do AC. Exato. O AC, em termos práticos, é o quão caro fica para o fundo imobiliário atrair investidor ou pegar dinheiro emprestado no banco para manter o prédio rodando. E os bancos estão precificando isso com força. Quando o comitê de crédito de um grande banco olha um pedido de financiamento para um prédio ineficiente, eles veem 2 riscos. Quais são? O físico, que é o risco de um evento climático extremo danificar a estrutura, e o risco de transição regulatória. Ah, a chance do prédio ser multado ou até proibido de operar por não cumprir código de obras novo. Exatamente. Como esse risco é visto como altíssimo, o banco cobra uma taxa de juros muito maior para liberar o crédito. Nossa, então a equação entra em colapso dos dois lados. Totalmente. O numerador, que são as receitas de aluguel, encolhe porque as empresas estão fugindo. E o denominador, que é a taxa de desconto baseada nesse juro caríssimo do banco, aumenta exponencialmente. É uma matemática fulminante. Quando você divide uma receita menor por um risco muito maior, o valor presente do ativo derrete na tela do computador. O metro quadrado perde o valor antes de perder a pintura da parede. E olha, essa reprecificação não está restrita a Nova York ou Londres. Nem um pouco. Quando a gente traz essa lente para os mercados emergentes, a coisa fica ainda mais complexa. Pois é, e esse ponto exige um contraponto prático, principalmente olhando para o Brasil. Com certeza. Porque é fácil visualizar um arranha-céu na Faria Lima perdendo valor. Mas e os nossos galpões no interior de São Paulo, no meio do Mato Grosso? Aqueles telhados de zinco infinitos do agro, isso, se o galpão está só armazenando soja ou caixa do e-commerce, a Europa ou os fundos globais realmente se importam com a energia da empilhadeira que está rodando lá dentro. Se importam, e a conexão com a regulação europeia é direta. O mercado brasileiro entrou com os 2 pés nessa esteira de transparência global. Por causa da CVM, né?
a Comissão de Valores Mobiliários. Isso. A CVM editou a Resolução 193 há pouco tempo, e não é só uma regrinha local, ela incorporou no Brasil os padrões do ISSB. Que é o Conselho Internacional de Normas de Sustentabilidade. Exato. E, na prática, essa resolução obriga que o relato de emissões de carbono, incluindo o tal do escopo 3, seja auditável e obrigatório para fundos e companhias abertas. Nossa, isso puxa a cortina de fumaça. Puxa, se um centro de distribuição lá no interior usa caminhão muito poluente, gerador a diesel e não tem eficiência energética, isso vai parar num balanço público auditado. O passivo ambiental não fica isolado na cidadezinha onde o galpão tá. Ele embarca no produto. Perfeito, ele viaja embarcado. E é aí que a mecânica das barreiras alfandegárias entra no jogo. Imagina essa soja armazenada num galpão sujo, ou uma peça de indústria exportada. Chegando na Europa, tipo no Porto de Roterdã. Quando chega lá, bate de frente com o CBAM. O CBAM, o mecanismo de ajuste de fronteira de carbono deles. Exatamente. Funciona como um pedágio alfandegário atrelado ao clima. A autoridade lá calcula toda a pegada de carbono daquela cadeia. Se a armazenagem no Brasil foi altamente emissora, a tarifa que o europeu cobra em cima do produto brasileiro vai nas alturas. Altíssima. E a consequência comercial é óbvia. O exportador brasileiro perde competitividade porque o produto dele fica artificialmente caro. E a culpa é do galpão ineficiente. Isso. E o que o exportador faz? Ele rescinde o contrato com o galpão marrom na hora e vai buscar um operador logístico com infraestrutura verde para não tomar multa na fronteira. Caramba! Quer dizer, o prêmio de mercado evoluiu mesmo. A localização é importante, mas só se vier com o que a gente pode chamar de imunidade climática. Imunidade climática. É bem isso. Sem essa imunidade, o ativo físico sabota o faturamento do próprio inquilino. Mas vem cá, se o capital bancário tradicional está caro demais para modernizar esses ativos marrons, e modernizar virou questão de sobrevivência comercial. Sim. De onde vem o dinheiro para salvar essa infraestrutura? Quem souber financiar essa transição vai capturar um valor colossal. Vai mesmo. Existe um gargalo gigantesco de liquidez aí. E onde tem gargalo de liquidez, o mercado de capitais cria ferramenta de arbitragem. Então, como é que a Faria Lima está desenhando essa tábua de salvação? Através de uma estruturação muito cirúrgica que chamam de finanças regenerativas. Eles estão usando ferramentas específicas, tipo os CRIs verdes. Os certificados de recebíveis imobiliários, né? E imagino que FDICs e CRAs para o agro também entrem nisso. Entram pesado. E a mecânica de um CRI verde é fascinante. É a securitização de recebíveis futuros. O desenvolvedor empacota os aluguéis que ele vai receber no futuro de um prédio verde, transforma em título e vende para investidor hoje. E isso gera o caixa imediato para pagar a obra do retrofit verde. Mas tem um detalhe no material que me chamou a atenção, que é o tal do Greenium. Ah, o Greenium. A fusão de Green com Premium. Isso. Que funciona basicamente como um desconto na taxa. O investidor que compra esse CRI aceita receber uma remuneração um pouco menor. Mas por que ele aceitaria ganhar menos juros? Puramente gestão de risco a longo prazo. Explica melhor. Imagina um projeto imobiliário que já nasce verde. Ele é imune às regulações climáticas, imune às barreiras da Europa. O risco desse projeto dar calote ou ficar com salas vazias é drasticamente menor do que um ativo marrom. Ah, entendi. O investidor troca uma fraçãozinha da rentabilidade pela paz de espírito de saber que o ativo não vai virar peso morto em 5 anos. Exato. E o capital captado com esse desconto não pode ser usado para fazer maquiagem contábil. Greenwashing. Tem que ser CAPEX verde real, auditado, né? Sim. É injeção de recurso para instalar usina solar no telhado de galpão gigante, comprar cimento de baixo carbono para ampliar a estrutura. Iluminação inteligente, carregador elétrico para a frota dos caminhões. Tudo isso. E no final da operação, o ciclo de valorização se fecha de um jeito muito inteligente. Porque, além de tudo, essa redução de emissões pode gerar créditos de carbono para o fundo. Uma linha extra de receita. Mas o grande prêmio é o comercial mesmo.
O fundo imobiliário fica com um galpão de última geração, com a tal da imunidade climática. Que é exatamente o que a multinacional de e-commerce e o exportador de soja estão desesperados para achar. E com esse superativo na mão, o fundo consegue fechar aqueles contratos build-to-suit verdes. Que são aqueles contratos atípicos, super longos, de 15 a 20 anos. Isso, a corporação que aluga resolve o problema de escopo 3 dela para sempre e o fundo garante um fluxo de caixa previsível e blindado por 2 décadas. E o banco, ou a instituição que estruturou tudo lá no começo, captura uma margem enorme. A engenharia financeira transforma o que era um passivo num motor de valorização exponencial. O desconto marrom vira alavanca de valor. É uma demonstração prática impressionante de como o crédito bem estruturado pode curar a infraestrutura global. O problema do aço e do cimento é resolvido no certificado de recebíveis. No mercado financeiro, exatamente. Mas, consolidando tudo isso, eu queria que a gente fizesse um resumo tático das fontes. Olhando para os movimentos da Blackstone e Brookfield agora, qual é a projeção para os próximos 12 a 36 meses? A trajetória é de uma bifurcação implacável no mercado. Os fluxos de investimento estrangeiro direto vão passar por um funil extremamente restrito. Só vai passar o que for limpo. Só. O dinheiro vai concentrar em portfólios que consigam comprovar descarbonização auditada. Na outra ponta dessa bifurcação, quem ficar com ativo ineficiente e não modernizar. Vai sofrer liquidação agressiva. Vai. Esses prédios e galpões vão ser vendidos com descontos severos. Quem não usar o mercado de capitais para financiar a reforma vai perder a competitividade para sempre. O metro quadrado ineficiente é o ativo mais tóxico do balanço de uma empresa hoje. A tese se comprova, então, $1 bilhão não se movimenta por acaso. Nunca. Eles estão antecipando a curva, liquidando os vulneráveis e construindo verdadeiras fortalezas climáticas. É uma corrida silenciosa e monumental de sobrevivência de patrimônio. Redefinindo o que é um bom investimento físico no nosso século. Pois é. E antes da gente terminar, tem um pensamento provocativo que ficou martelando na minha cabeça com esse material. Sobre o quê? A gente falou o tempo todo sobre tijolo, galpão de soja, prédio de escritório, o carro dos anos 70 da nossa analogia, né? Aham. Mas e a infraestrutura que a gente não vê? Aquela que é invisível, que a gente chama por aquele termo superetéreo, a nuvem. Nossos data centers. Isso, os imensos data centers que sustentam o nosso mundo digital, a inteligência artificial. Na essência arquitetônica da coisa, um data center é só um imenso galpão físico. Sim, mas em vez de caixa de papelão, ele guarda servidores. Fileiras e fileiras de servidores que consomem níveis absurdos de energia 24 horas por dia. E rios literais de água para conseguir resfriar tudo isso. É o sistema nervoso da economia moderna, mas é ultra intensivo em recurso natural. Pois é. E aí a provocação é, se o mercado financeiro e a regulação já estão aplicando esse desconto marrom violento num galpão de logística, exigindo a troca de motores... Quanto tempo falta para essa guilhotina matemática recair sobre os data centers? Exatamente. A nuvem é física. Se as regras de escopo 3 e as penalidades de custo de capital do banco baterem nos data centers que não forem absolutamente verdes, o choque de reprecificação na infraestrutura digital vai ser devastador. E é uma projeção super pertinente, porque a regulação climática vem em ondas, né? Depois que ela arrumar a casa do mercado imobiliário e logístico, esse escrutínio em cima da energia e água da tecnologia é o desdobramento mais lógico de todos. Inevitável, eu diria. E para mais conteúdo sobre o mercado de crédito de carbono, siga a Carbonfy para se manter sempre atualizado.